Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo à Transformação 2.0. Aqui vamos continuar a jornada no empreendedorismo social, agora guiada por empreendedoras e empreendedores de impacto positivo. Eu sou Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin, que é a organização da sociedade civil responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin e idealizadora da transformação. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Vanessa Battisti, mais conhecida como Vani, sócia e diretora de marketing da Vigas Collab e parceira técnica do Instituto Sabin na realização da transformação. Gabriel, conta para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, qual é a proposta dessa segunda etapa da transformação? Então, Vânia, a ideia é que a gente possa aprofundar o desenvolvimento da iniciativa de impacto socioambiental positivo das empreendedoras e empreendedores sociais que estão fazendo essa jornada conosco. Mutou, Gabriel. A edição vai trabalhar, viu? E como, e como a gente faz isso? A gente faz convidando empreendedores e empreendedoras de várias partes do país para compartilhar com você experiências, aprendizagens, insights que só eles sabem, aqueles que estão praticando. Então a ideia é te colocar em contato com quem faz, com quem está fazendo acontecer as mudanças sociais e ambientais no Brasil por meio dos negócios de impacto. Gabriel, antes da gente apresentar o tema do nosso bate-papo de hoje, queremos te convidar para conferir o último episódio, que tratou justamente da estratégia de transformação social. Como sair de uma situação não muito boa em relação aí ao problema social e chegar em outra situação melhor, desejada. Dá uma olhada lá que está imperdível. Hoje, gente, vamos falar sobre oportunidade de mercado no empreendedorismo social. Assunto essencial para empreendedoras e empreendedores sociais pensarem em como viabilizar, como sustentar, do ponto de vista financeiro, seus negócios de impacto. Identificar e explorar oportunidades de mercado é uma das principais habilidades de qualquer empreendedor e empreendedora, seja ele de impacto ou não. E para justamente pensar nessa habilidade, a gente tem aí umas convidadas bem especiais hoje aqui com a gente, né, Gabriel? Perfeito! Quem vai falar sobre esse assunto hoje conosco, temos não uma, mas duas empreendedoras de impacto positivo conosco, Luísa Dá e Marina Ferreira, do Pé de Feijão, um negócio de impacto de São Paulo. Sejam bem-vindas! Oi, gente, muito feliz de estar aqui. Olá, tudo bem? Muito feliz também, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela generosidade do tempo de vocês. A gente sabe que o tempo das empreendedoras e dos empreendedores de impacto é muito escasso e doar um pouco desse tempo para quem está começando é um ato muito nobre. Então, muito obrigado. E a gente já começa querendo entender um pouco dessas duas mulheres que estão liderando esse negócio de impacto, o Pé de Feijão. Então, podem falar um pouco da jornada pessoal e acadêmica de vocês que fizeram com que vocês chegassem até esse momento de hoje, co-liderando o Pé de Feijão? Acho que eu posso começar aqui. Então, bom, gente, eu sou a Luísa, eu sou bióloga de formação, e desde o meu tempo de graduação já tinha uma vontade, né, uma inquietaçãozinha ali de mudar o mundo, né? Fui fazer biologia muito por essa vontade. E aí trabalhei sempre com estratégia de sustentabilidade corporativa. E aí trabalhava com essas estratégias numa consultoria, e aí fiz um exame de sangue, vi que minha saúde estava bagunçada ali, estava trabalhando demais, não prestando atenção no que eu estava comendo, e isso foi me motivando, né, a fazer uma transformação mesmo de vida para comer melhor, e aí eu comecei a me dar conta de que, assim como eu estava passando por isso, um monte de gente ao meu redor também estava, né? E aí comecei a mudar bastante a alimentação da turma do escritório, a mexer com isso. E aí falei, o chamado está aqui, quero muito trabalhar com isso, porque se eu que venho de uma família de classe média alta, né? Tive todos os estudos possíveis, né? Todas as oportunidades possíveis. Não sabia muita coisa sobre a minha alimentação, eu queria fazer essa informação chegar para quem não tinha todos os acessos que eu tive. Né? Então, é desse lugar que eu falo, desse lugar de quem queria muito transformar mesmo a relação das pessoas ali com a comida. Bom, vou pegar o gancho e aí vou contar como que eu conheci a Luísa.
Então, eu também sou bióloga de formação. Diferente da Luísa, na biologia eu fui para a área da etnobotânica, que estuda, né, a relação dos seres humanos, populações, comunidades, né, com o seu ambiente. Então, a gente tem essa perspectiva positiva, né, da relação do ser humano com o ambiente, valorizando os conhecimentos tradicionais, né? E aí, depois disso, eu fiquei no meio acadêmico durante um tempo, nessa área de pesquisa em etnobotânica, e depois trabalhei como assistente técnica rural em uma ONG, promovendo agroecologia no meio rural. Depois fui para um outro projeto que trabalhava com agroecologia numa unidade de conservação, e a ONG sempre aquele cenário de incerteza financeira, né? Porque você trabalha por projetos. Então, eu vim para São Paulo muito com a ideia de empreender e ser uma empreendedora social. E aí, nesse caminho, conheci a Luísa, né? Eu comecei a desenvolver projetos de agroecologia no meio urbano, então, que é a agricultura urbana, e a gente se conheceu, e eu estava tentando empreender com compostagem, com a promoção da compostagem, e a Luísa muito com alimentação saudável e horta. Então, a gente se uniu e estamos juntas aí desde 2018. Bom, eu acho que a gente tem um bom ponto de partida para entender um pouco de como surge, então, um pé de feijão, né? A gente está falando com duas biólogas que entendem a alimentação como algo fundamental na manutenção de uma boa vida. E aí eu quero ouvir de vocês agora sobre esse negócio de impacto chamado pé de feijão. Primeiro eu queria que vocês assim explicassem como se estivessem explicando para uma senhora numa fila de supermercado muito rapidamente o que o pé de feijão faz. E aí depois eu queria que vocês aprofundassem um pouco o modelo de negócio de vocês. Perfeito. Bom, o que o pé de feijão faz? O nosso objetivo é promover experiências, vivências mesmo, né? Experiências práticas, para que as pessoas se encantem pela alimentação. Então, desde onde o alimento vem, e aí a gente tem no nosso portfólio muitas ações de agricultura urbana, de implantação de hortas em vários lugares. Todas as escolhas que a gente pode fazer em relação a isso, porque em um dia só a gente vai fazer umas 200 escolhas sobre alimentação. O que você vai comer, de quem você vai comprar, de onde, se você vai comprar na feira ou no supermercado, a quantidade de embalagens que vai estar atrelada a isso, se vai comer em família, se vai comer sozinho, na frente do computador, rápido, devagar. Então, são muitas decisões que você vai tomar, né? E depois, o que você vai fazer com o resto? Com a casca de banana que você não vai consumir, ou vai, se você aproveitar o alimento integralmente, que também é um bloco que a gente trabalha bastante. E as embalagens, por exemplo, ali, né? A embalagem de algum pacotinho que você abriu, que você vai poder direcionar ali para reciclagem. Então, ou compostagem ou reciclagem. Então, o que a gente faz é encantar as pessoas para como abrir o olhar delas, né? Ampliar o olhar delas de que a alimentação ela é esse ciclo que começa na agricultura, de onde o alimento vem, passa por todas as escolhas de consumo que a gente vai fazer, toda a nossa alimentação e nutrição. Então, tudo que a gente vai fazer para desperdiçar menos comida, tudo que a gente vai fazer para aproveitar integralmente o alimento, e o final desse ciclo, que também pode ser visto como um começo, né? Então, a gente trabalha com uma economia circular aqui, que é destinar, né, o que pudesse ser reciclado para reciclagem e o que pudesse ser compostado para compostagem para virar adubo e voltar para a horta, né? Então, hoje, é com isso que a gente trabalha, e o nosso modelo de negócio está pautado em alguns serviços. Então, a gente tem um braço de serviços que é para o ambiente corporativo. Então, como um programa de educação para a sustentabilidade para os colaboradores das empresas, dos institutos e das fundações, para que eles entendam esses temas e como aplicar eles na vida deles. Isso vem da minha vida passada, eu brinco, que quando eu trabalhava com um relatório de sustentabilidade, o que eu via, né, eram as empresas e os colaboradores preenchendo lá os indicadores, entregando os indicadores para mim, que fazia os relatórios, e aí eu perguntava, não, joia, você me deu esse indicador, como que você faz com esse indicador na sua casa? E aí a pessoa
fazia uma tela branca, né? Ela bugava ali. Então, não tinha esse link da sustentabilidade corporativa, do report que fazia, para o dia a dia. Então, a gente atua nesse lugar de como que eu transformo o ESG nas decisões que eu tomo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? Então, o programa de educação para sustentabilidade, ele é esse. A gente tem essas oficinas, essas vivências do programa de forma pontual também para os colaboradores das empresas. Então, agora, por exemplo, outubro, a gente tem o Dia das Crianças, o Dia da Alimentação, o Dia do Consumo Consciente, e aí as empresas contratam a gente para fazer esses eventos de sensibilização. E a gente tem todo um bloco muito olhando para as comunidades, que é dentro do investimento social privado. Então, a gente trabalha nas comunidades que estão em situação de vulnerabilidade, nessa implantação da horta, né, nesse resgate dessa cultura alimentar que já existe, que já está lá e que às vezes precisa de um ambiente propício para aflorar. Né? Então, a gente tem esse bloco de investimento social privado que atua tanto direto numa comunidade ou formando multiplicadores. Então, por exemplo, formando professores da rede pública para trabalharem todas essas temáticas dentro da escola, formando profissionais de saúde para trabalharem essas temáticas nas UBSs junto com a população. Então, esses são os grandes blocos de serviço que a gente tem. E aí, fora isso, eu brinco que tem todo um universo de coisas que o Pé de Feijão acaba fazendo, que é podcast, produção de conteúdo. Então, um supermercado, ele quer levar um conteúdo de aproveitamento integral de alimentos ou de comer sem desperdício para os seus consumidores. O Pé de Feijão também produz esse tipo de conteúdo, um podcast, né, sobre essas temáticas, a gente produz também. Então, a gente tem esse bloco também de produção de conteúdo e de consultoria, principalmente porque tem muitos projetos nessa área. Gente, vocês ouviram? Uau! Vai começar uma chuva aqui, como vocês perceberam. Mas vamos seguir. Espero que minha energia não caia. Então, a gente tem também esse bloco de consultoria que são principalmente para institutos e fundações que têm projetos mais ambiciosos, de longo prazo, que é o desenho desse projeto. Porque, da nossa experiência, o Pé de Feijão existe desde 2014. Nesses quase 10 anos, a gente recebeu muito projeto pronto para implantar. Que a hora que a gente olhava o projeto como ele veio, a gente falava, não vai dar certo. Quem desenhou aqui nunca pisou numa comunidade, não tem ideia de como que a gente precisa construir isso. Então, agora, a gente também atua muito, que a gente chama desse pré-projeto, né? Então, o desenho de projetos estratégicos para que a gente garanta mesmo, né, o sucesso e uma economia ali de recurso para o cliente que está financiando, né? Então, às vezes a gente pega um projeto que estava estimado ali em 1 milhão e fala, bom, se a gente fizer assim, a gente tem um projeto mais barato, né, do que você estava imaginando, porque a gente pode mudar um pouquinho a rota aqui. Então, esses são os principais modelos aqui que a gente trabalha. Não sei se deu para entender, posso explicar alguma coisa melhor. Muito legal, Luísa. Certamente a gente vai, ao longo da conversa aqui, falando um pouco mais e entendendo mais ainda do negócio da Pé de Feijão, que pela tua primeira fala já deu para ver que tem inúmeras possibilidades aí, né, enquanto serviços, projetos, programas, né, e atender tanto público beneficiário quanto clientes pagantes, que pela tua fala já deu para perceber que são diversos também, né? Muito foco aí no organizacional para monetizar esse negócio de vocês, é o que deu para entender aqui, né? E esses beneficiários nas comunidades, né, que vão ter acesso a essa alimentação saudável, às hortas, dentre outras coisas, né? O próprio colaborador de uma organização, né, que pode ser aí o beneficiário também por ter acesso à informação, melhorar a sua alimentação, dentre outras coisas. E aí, pegando o gancho nessa tua fala, Luísa, eu acho que a gente, antes de entrar em oportunidade de negócio, conectando com o nosso bate-papo anterior e o nosso tema anterior, que era justamente relacionado ao problema social e ou ambiental que o negócio
atende, né? E a gente viu isso na tua fala, de certa forma, lá, que tu tiveste um problema pessoal, né, em relação à alimentação e percebeste isso, né? E na vivência da Marina ali também, né, quando ela fala da questão da agroecologia, né, que ela atuou ali, e a compostagem, né, uma preocupada com a alimentação, a outra com a ponta, né, do que sobrava aí desse preparo, né, de alimentos. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre esse problema, né? A gente tem de um lado tanto essa questão de insegurança alimentar, que tem um percentual absurdo de brasileiros que não têm o que comer direito quando tem, né? E por outro lado a gente tem praticamente o mesmo percentual de uma população que está em situação de obesidade, né? Em situação de sobrepeso. Muito, sei lá, pelo consumo de ultraprocessado, mas eu vou deixar os especialistas falarem, né? Se vocês puderem contar um pouquinho desse problema, que eu imagino que seja o cerne, né? O que motiva vocês a fazerem tudo que vocês fazem na Pé de Feijão. Vocês podem falar um pouquinho disso para nós aqui? Com certeza, gente. Quando a gente olha para os problemas, eu acho que a gente lida com alguns problemas bem chaves quando a gente olha para a nossa saúde, saúde humana e saúde do planeta, né? Então, quais são os problemas que direcionam toda a nossa atuação? Então, você comentou, né, insegurança alimentar. Então, hoje a gente está com mais da metade da população em algum quadro de insegurança alimentar, né, leve, moderado ou grave. Então, essa é a situação que a gente tem. E esse mesmo número é 57% da população exatamente num quadro de sobrepeso, tá? Então, a gente tem essas duas frentes para trabalhar. Quando a gente olha para sobrepeso e obesidade, é multifatorial, não é só alimentação. Mas a alimentação tem um peso forte. E tem um outro fator que chacoalha bastante a gente para trabalhar, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, diabetes, pressão alta, AVC, infarto, né? Entre outras, que hoje são responsáveis por mais de 70% das mortes no Brasil. E essas doenças crônicas, elas têm a má alimentação como um fator de risco modificável, que a gente chama, né? Então, é um fator de risco que, se eu tenho informação, motivação, né? Porque eu acho que esse é um pouquinho da sensibilidade do Pé de Feijão, que a gente sabe como comer bem, né? A gente sabe que a gente tem que comer mais fruta, legume e verdura. O que falta é se encantar por isso, é estar motivado para fazer isso, né? É aí que a gente tenta trabalhar para conseguir mexer nesse fator. E aí ver se a gente consegue que esse reflita nos outros, que é sedentarismo, que é tabagismo, ou ingestão de bebida alcoólica, né? Então, esse é um bloco de problema que a gente quer resolver. E que para o nosso cliente, né, que compra o nosso produto, é uma questão também, porque se eu tenho o colaborador, né, tendo um quadro ali de uma doença crônica e tendo um AVC ou um infarto, ele se afasta, né? Então, a gente também precisa trabalhar a saúde desse colaborador para que ele tenha, né, um estilo de vida saudável e enfim, confortável, né? E de um outro lado, a gente tem a parte ambiental, que hoje 4% dos resíduos que a gente gera são reciclados de fato. Compostado é ainda menos, né, Marina? Acho que é em torno de 0,5%, se eu não me engano, né? Então, é muito crítica. 0,1%. 0,1%. Então, assim, a questão dos resíduos é muito crítica também, né? Então, esses são os problemas que são a origem, né, do Pé de Feijão e que mobilizam a gente pessoalmente, né? Então, meu irmão teve um AVC, meu pai teve um AVC, né? Eu vivi isso na família muito forte, de que é real, né? Só se a gente olha para AVC, 1 a cada 4 pessoas vão ter, né? Então, se a gente consegue mexer nesse fator modificável para dar qualidade de vida para as pessoas, é o que a gente quer, né? Então esses são os problemas quando a gente olha para o beneficiário, né? Para quem recebe as nossas oficinas. O nosso problema cliente é outro problema, que isso é importante quando a gente... Mas eu não vou antecipar, porque eu acho que isso deve estar nas perguntas de vocês aí. Mas é importante o empreendedor ele ter essa visão, né? Uma coisa é o problema social que eu quero resolver, socioambiental que eu quero resolver. E a outra coisa é qual que é o problema do meu cliente que eu vou resolver. São coisas diferentes, muitas vezes. Quer comentar, Vani, antes de eu perguntar? Pode ser, na verdade, eu acho que assim, isso já poderia colocar lá na resposta final, vamos ver se a edição vai trabalhar depois, né? Mas já é uma baita de uma dica para qualquer empreendedor, para qualquer empreendedora que quer vir para esse universo
do empreendedorismo de ou com impacto, né? Tem o problema social e ambiental muito bem estudado, muito bem elucidado, com dados, com evidências, né? Trazido aí pela Luísa, complementado pela Marina ali no lado da compostagem, aqui a questão social, a questão ambiental, né? Mas a gente precisa também resolver uma dor do nosso cliente que vai pagar pelo nosso negócio, né? Que vai permitir essas ações também de impacto, né, positivo que a gente quer realizar com o nosso negócio. Então, agora eu te passo, Gabriel, vai lá. Boa. E aí chega a seguinte reflexão. Vocês falaram dos serviços que vocês prestam, que vocês têm diversos tipos de clientes, diversos tipos de necessidades dos clientes, e a gente imagina que vocês encontraram, então, diversas oportunidades para oferecer valor para esses clientes, e vocês também têm um grupo de problemas sociais que vocês enfrentam. A nossa pergunta é: como? Como que vocês identificaram essas oportunidades com esses clientes e como vocês identificaram esses problemas de impacto para resolver? Pensando que quem está nos assistindo e nos ouvindo são empreendedores e empreendedores de impacto que estão no início da jornada. Eles estão começando, então eles estão ali buscando as oportunidades e buscando os problemas sociais. Gente, perguntando. Tem que ouvir o seu cliente, né? Vocês devem ter batido nessa tecla a jornada inteira, então eu vou bater também. Vou dar um exemplo, por exemplo. Quando a gente começou muito com a frente de programa de qualidade de vida para o colaborador, porque eram as entradas, isso é importante também, né? As entradas que eu já tinha da minha vida de consultora, né? Então, eram as entradas que eu tinha, as possibilidades que eu tinha de trabalhar. E aí, as primeiras perguntas que vinham para mim era: tá bom, então qual que é o ganho que eu vou ter? Eu vou conseguir economizar no plano de saúde? O cliente perguntava para mim. E eu falava: não sei se eu vou conseguir provar isso, né? Que participar das oficinas do Pé de Feijão vai fazer com que o colaborador use menos o plano. Pode ser que ele use mais, porque ele faça mais consulta preventiva, mas ele não use lá na frente para uma coisa mais grave, né? Então, a gente teve esse momento de falar: não sei se é por aqui. E aí, o que eu fui entendendo com o tempo? Que a dor, na verdade, era outra. Tinha essa parte do plano de saúde que era um desejo, mas essa não era a dor real. Ele tem a dor do custo do plano de saúde, que ele tentou resolver, mas a dor real é retenção do colaborador nos programas de qualidade de vida. As empresas oferecem um monte de benefício de qualidade de vida, e só os que já são convertidos que fazem. Então, ela oferece grupo de corrida, só vai quem já corre. Quem não faz atividade física não começa a correr porque tem o grupo. Ela oferece a oficina de alimentação, só vai quem já come bem, quem se interessa pelo tema. Então, o que a gente passou a oferecer é várias portas de entrada. Então, o Pé de Feijão, ele tem 4 oficinas que são portas de entrada hoje, que é como se planejar para comer melhor, como começar uma horta em casa, se você conhece o lixo que você está gerando e como você pode ter um dia a dia mais sustentável. Então, eu pego o que gosta de jardinagem, o que está incomodado com o lixo, o que come bem e gosta de cozinhar. Então, eu apresento várias portas de entrada, encanto esse colaborador e aí eu trago ele para ouvir sobre vários outros assuntos. Então, a gente começou a entender que existiam outras dores que não eram verbalizadas inicialmente, que era essa de retenção, né? De adesão, né? Mais a palavra, né? E aí a gente começou a ver que era isso. Quem participava das nossas oficinas vinha na primeira e vinha até a última, né? Então a gente começou de fato a colher esse benefício. Outro benefício que a gente começou a colher nesse bloco de colaboradores foi clima. Então, as pesquisas de clima melhoravam quando entravam os programas do Pé de Feijão, né? E aí a gente foi ouvindo o nosso cliente. Depois que acabava o programa, a gente perguntava: o que mudou, o que você sentiu de valor? E ele foi trazendo isso para a gente. Então, aquela hipótese do começo, que era o plano de saúde e que o cliente pedia lá para a gente, né? Isso a gente foi vendo que, de verdade, ele tinha outras dores que a gente conseguia resolver e que ele foi trazendo. Não esperava esse benefício, mas eu colhi esse benefício, né? Então, é isso, é entrevistar, é ouvir, tem essa dor, ela é real ou não é? Você está disposto a pagar para resolver ela?
Porque existem dores que eu tenho, mas eu não estou disposto a pagar para resolver, né? Então, é muito, no começo, esse processo de entrevista, né? Então, a gente conversou muito. E até hoje, todo final de programa, a gente passa um relatório de impacto para o beneficiário e para o cliente para colher o que a gente teve, né, de retorno ali. Vou dar um exemplo. No de comunidades, a gente está com um projeto agora numa comunidade hiper vulnerável, com uma fundação. E aí, o que a gente ouviu da turma da fundação? Que a gente conseguiu trazer para dentro do projeto pessoas que elas estavam tentando trazer para a parte assistencial lá, né, há anos, e que não se engajavam em nada, mas gostam de plantar. Então, se engajaram no programa e agora elas estão conseguindo atender essa família em várias outras frentes. Então, conseguiram fazer a família aderir. Então, tem muitos desafios desses que a gente vai colhendo e depois a gente entende que é a geração real de valor, que você não se você não estiver aberto a escutar, a perguntar para o seu cliente o que ele enxergou de benefício, você acaba travando nas hipóteses que você mesmo criou, sabe? Você toma como verdade uma hipótese que você tinha. Então, escute o cliente. Ele te dá as respostas. Ótima dica já, Luísa. Já gostei também, né? Tipo, isso a gente fala para qualquer empreendedor, independente se seja, né, um empreendedor, se for um empreendedor de impacto ou não, né? A gente tem que estar ligado no que o mercado está mostrando, no que o nosso cliente está falando, nas dores latentes, dores que não são verbalizadas também, né? Mas que você, ao longo do seu processo aí de teste, tenta, vai que uma proposta não cola, como é que, né, ajusta aquela proposta, né? Eu tenho esse olhar comercial e vendas aqui também, né? E esse olhar de pensar a proposta de valor, o modelo de negócio, né? Conectando tudo isso aí que vocês estão contando para nós desde o começo aqui da nossa conversa, né? E aí eu acho que um ponto importante aí que a Luísa traz, né? Que eu acho que é uma dica, assim, só fazendo uma ponte, já passando para o Gabriel para conduzir para a próxima pergunta, é que justamente assim, olha o que a Luísa comentou ali, né? A gente mapeou as dores, a gente identificou uma dor, mas a dor que a gente imaginava de início não era bem, né? A gente precisava primeiro encantar o cliente, aí tinha aquelas 4 oficinas iniciais para encantar o cliente, trazer ele para o negócio. Também pensar numa lógica da esteira de produtos, né? Do empreendedor, do negócio, acho que é uma coisa bem importante, né? Porque vocês tiveram que pensar nessas oficinas inicialmente para que depois tivessem, né, os outros produtos de maior valor agregado, provavelmente, né, ao longo aí do processo de vocês, né? Então, agora eu já devolvo a bola para o Gabriel. Boa. Aí eu fico, assim, pensando, né, tá, baita trabalho, né? Perguntar e ouvir, né? Porque a gente gosta sempre de falar, difícil é muito ouvir. E eu acho que o exercício de empreender é um exercício de saber fazer as perguntas adequadas, ouvir de uma forma qualificada e criar hipóteses adequadas. Mas aí a hipótese é apenas uma hipótese. E a pergunta é: como então que vocês construíam a oferta a partir do que vocês ouviam? Como vocês desenham produto ou serviço e como vocês precificam isso, de forma ao cliente aceitar essa oferta também e você conseguir validar aquela hipótese que surgiu a partir do seu processo de escuta. Boa. Se eu soubesse responder isso bem, eu estava bem melhor, né? Mas vamos lá, é uma construção, gente, é um processo mesmo, né? Como que a gente faz os produtos? Por exemplo, a gente começou com o programa de qualidade de vida. E aí as empresas falaram para a gente, você não consegue, esse mesmo programa, a Barilla, por exemplo, foi nosso primeiro cliente, um dos primeiros clientes lá atrás. Esse programa que você faz para os funcionários aqui, você não consegue fazer numa ONG que a gente atende de pessoas com síndrome de Down, dar essas mesmas oficinas lá? E foi assim que criou nosso projeto de investimento social. Quando a gente faz um projeto de investimento social, eu posso levar meus colaboradores lá? E foi assim que o Pé de Feijão começou a fazer programa de voluntariado, que eu nem falei como um serviço, acho que lá no começo. Então, também os produtos, eles foram evoluindo a partir da demanda, né? De novo, da escuta do cliente. Quando ele confia no seu trabalho, ele vai te trazendo os problemas que ele tem e você vai moldando, né, o produto para resolver, né, aquelas dores. Então, hoje o nosso desenho de produto ele está muito pautado nisso, no que o cliente pede para a gente. Não é que a gente fica
criando e indo lá no mercado validar, né? Não, a gente faz em cima de uma coisa muito concreta, até porque no dia a dia a gente não dá tempo. A gente nem teria tempo de criar um produto totalmente novo, fora da caixa para ir testar. A gente está numa correria tão grande de fazer o negócio rodar, que eu acabo sempre desenvolvendo em cima de uma demanda concreta. Precificação. Precificação é o grande desafio da nossa área, né? Eu empreendo dentro, né? Eu e a Marina, a gente está dentro de do universo aí, aqui ESG, que ainda não é um universo super valorizado. Então, por exemplo, o cliente corporativo, ele paga super caro para fazer um evento de marketing, mas ele não paga caro para fazer um evento educativo de sustentabilidade, né? Eles já têm umas caixinhas do que eles sabem que custa caro e do que não. Então, a gente vive uma realidade muito dura nesse ponto, que é, por exemplo, projetos nossos de investimento social com valor, e quando a gente vai ver o que vai se gastar em comunicação para fazer os vídeos, sendo maior do que estão pagando para a gente implantar o projeto. E porque você vai vendo, né, o que o cliente está disposto a pagar super caro e o que não, né? Então, a nossa precificação, a gente ainda sua bastante para ter estabilidade, porque a gente não consegue cobrar o que a gente precisaria cobrar para o que os projetos exigem da gente. Hoje, a gente ainda consegue cobrar pelo serviço em si. Então, a gente vai dar uma oficina, a gente ganha aquela hora daquela oficina. Mas o cliente, ele quer que a gente faça advocacy, ele quer que a gente articule aquilo com a política pública para que dê perenidade para o projeto, mas ele não paga essa articulação. Ele ainda não valoriza, né, muitas etapas do processo. Então, hoje, a gente ainda faz a precificação em cima do que é possível que o mercado pague, mas ela ainda não é suficiente, né? Ela não é como ela deveria ser. Ainda precisa ter uma valorização muito maior dentro desse universo ESG. É uma onda grande, mas a gente que está na ponta aqui, a gente ainda é muito esmagado, né? Toda vez que a gente manda uma proposta, vem a gente sempre tem que arrochar tudo ali, né? Mas é isso, a gente faz em cima do que o mercado está disposto a pagar, né? Não adianta eu cobrar 20 mil reais por um evento, porque não vai pagar. Mas eles vão pagar 40 mil reais para um influenciador fazer uma horinha ali, um minutinho ali de uma fala, né? Então, a gente ainda lida com isso, com o que o mercado está disposto a pagar e do que a gente de fato deveria cobrar. Mas aí a parte triste da vida do empreendedor, gente, a precificação nem sempre ela é como ela deveria ser. Mas é a real. Então, Luísa, essa questão de precificação e orçamentação, né, e o cobrar pelo trabalho, esse é um ponto bem importante, até para a gente tentar, de certa forma, não é o público prioritário aqui da transformação, né, Gabriel? Mas eu acho que os atores, né, do ecossistema, aí, quando a gente pensa o ecossistema de negócios, o ecossistema de empreendedorismo, de inovação, né, olhando isso, todo mundo falando dessa agenda ESG, né, Luísa, que tu comentaste também, né? Então, uma pergunta que eu queria comentar, né? É isso que eu ia falar, desculpa, me atrapalhei aqui, né? Mas essa questão da falta, né? De não, eu pago tanto para isso, mas aqui eu parece que não valorizo, né? E isso realmente, acho que esse também pode ser um papel dessa segunda etapa da transformação, de sensibilização, talvez aí, desses atores, desses grandes players, né? Que querem ter negócios de impacto socioambiental na sua cadeia também, que é tema aí de um outro episódio, de um outro capítulo nosso aqui na transformação também, né? A gente precisa ajustar isso também, e esses players, esses possíveis clientes, eles têm que valorizar isso também, né? Pelo menos tornar mais justo, né? Mais equânime para pagar, de fato, o que vale, o valor que está entregando, né? Mas isso realmente é uma situação difícil, né? Dá para se dizer. Pensando, tu falaste uma sigla aí que está muito em alta, né, Luísa, no dia a dia, que é a questão do ESG, né? Se a gente traduzir aqui para o nosso bom português, o ASG, né? Essas letrinhas aí que estão muito em voga, que todas as empresas agora querem, né? Ter isso aí, né? Governança e o ambiental, acho que de certa forma ele já aparece mais, mas o social ele é um grande desafio, né? Para os negócios. Tu percebe esse olhar do ESG, né, de certa forma, como
uma mudança, assim, meio que sistêmica mesmo, né? Quando a gente fala em identificação de oportunidades, percepção de mudança é algo importante, né? O ESG, tu enxerga ele como uma mudança, assim, ou além dele, tu enxerga outras mudanças nas perspectivas demográfica, social, econômica, ambiental, né? Que constitui como fonte de oportunidade para o pé de feijão? Olha, eu acho que mudou, a gente sentiu uma mudança nos últimos anos, assim, em termos, para quem trabalha nessa área, a gente brinca que só vai mudando de nome, né? Era responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, ESG, mas na prática, o que eu vi que aconteceu, né? A gente começou a ter uma cobrança maior, então os investidores passaram a cobrar. Eu sinto que antes os investidores não cobravam das empresas tanto uma atuação em sustentabilidade, ainda era uma coisa muito marginal, assim. Mas hoje não. Hoje eu percebo que eles têm que prestar conta de quais são as ações ambientais, sociais e de governança que eles têm que fazer. Então eu acho que abriu sim um leque, e eu acho que um olhar que eu vejo mudando bastante é para onde vai esse investimento. Né? Então, eu acho que está se olhando cada vez mais desse investimento ir para a base, ir direto na base, né? E atuar onde vai, de fato, reduzir desigualdade. Então, quando a gente fala do social, a gente tinha muito uma visão antes de assistencialismo, né? Então, o social era uma campanha do agasalho, ele era uma campanha de doação, uma arrecadação de material escolar, e agora eu já vejo que não, né? O social está muito ali no fortalecimento das instituições de base, né? Ele deu uma mudada. Eu acho que o ESG trouxe uma guinada mais estratégica, assim, para as atuações ali na ponta. Então, para a gente, isso foi uma grande oportunidade. Eu sinto que a gente está tendo uma oportunidade de desenhar projetos mais robustos e que, de fato, a gente consegue enxergar uma mudança mesmo de geração de renda, né? De uma mudança social nas comunidades onde a gente entra, né? Um redesenho ali daquela comunidade. Então, hoje eu sinto que isso está sendo mais cobrado. Luísa, e aí quando você fala assim dessa cobrança, né, principalmente das organizações, e até você que veio desse papel corporativo, né, fazendo relatório ali de sustentabilidade, como é que vocês trabalham o monitoramento e a avaliação dos resultados sociais e do impacto que vocês geram? Vocês têm alguma ferramenta? Quais são os indicadores que vocês usam? Existe algum processo estruturado? E aí a segunda pergunta, o que você recomendaria para o empreendedor de impacto que está iniciando quando a gente fala de monitoramento e avaliação de impacto? Boa, gente, vamos falar de quem está começando. Quando eu comecei lá atrás, a gente era muito, muito cobrado para medir esse impacto. O que é importante a gente saber? Que muitas vezes o empreendedor ou ele faz ou ele mede, tá? Então eu quero acalmar o coração dos empreendedores, que, gente, nem sempre a gente vai conseguir, desculpa a vida real aqui, gente, mas nem sempre a gente vai conseguir rodar o projeto e medir ele na perfeição do impacto que a gente precisa demonstrar da teoria de mudança. Então, muitas vezes você vai precisar focar em fazer. E aí tem uma parceria com a universidade, com alguma outra pessoa que vai te ajudar a medir. Então, só para acalmar quem ainda não está conseguindo medir, é normal, tá? Mas depois, com o tempo, você vai se estruturando melhor e vai conseguindo medir melhor. Mas é importante saber o que eu quero medir, né? Então, desde o começo do Pé de Feijão, a gente já sabia os indicadores que a gente queria saber, né? Então, por exemplo, frequência de consumo de fruta, legume e verdura. Quanto que você consumia antes do projeto, quanto você passou a consumir depois. Se você reciclava o seu resíduo antes, se você passou a reciclar depois. Se você compostava, passou a compostar. E tem um indicador que ele é super sensível, mas que é o que eu pessoalmente mais acredito, que é o de confiança. O quão confiante você se sente para fazer melhores escolhas alimentares. O quão confiante você se sente para tomar decisões melhores quando a gente fala de uma decisão ambiental, por exemplo, né? Uma embalagem e tal. Então, a gente mede esses indicadores, principalmente, e aí toda a parte qualitativa, né? E aí são mais esses depoimentos que a gente colhe das mudanças que aconteceram, né? Então, o primeiro programa que a gente rodou foi no Capão Redondo,
E aí, o primeiro depoimento no final era assim, eu passei a introduzir mais lanchinhos, mais fruta, mais legume, mais verdura, passei a congelar as frutas para não perder, então desperdiço menos comida. Esse era o tipo de depoimento que a gente colhia. E aí a gente foi medir esse grupo 1 ano e meio depois que o projeto já tinha terminado. A gente chamou o mesmo grupo para entender 1 ano e meio depois o que aquilo tinha mudado na vida delas. E aí, gente, uma delas tinha perdido 10 quilos, que nem é um foco nosso. A gente zero fala de emagrecimento, mas mudou radicalmente a alimentação. Ela falando que agora ela só comprava roupa em brechó. Que quando ela ia dar um presente, ela só comprava coisas artesanais de pequenos produtores. Então, mudou realmente a forma como ela enxergava a vida dela, as decisões da vida dela. Isso é muito difícil de eu medir num indicador ali seco, né? É muito mais qualitativo. Então, no nosso caso, a gente faz essa mescla do quanti, por conta da alimentação, principalmente, né? E da parte ambiental, mas com o quali, que é de fato que mudança que isso trouxe na sua vida. Né? Então, eu passei a sentar com os meus filhos na mesa para comer. Esse é um indicador que ele é sutil, né? A diferença que isso vai fazer, por exemplo, né? Para a família e tal. Então, dessa forma, como a gente mede? A gente tem os questionários mesmo, né? Então, sempre que começa um projeto, questionário antes de começar, questionário durante, questionário depois, né? Então, o tempo inteiro a gente está monitorando, rastreando essas mudanças, né? E aí fazendo os relatórios de impacto e tal. Legal, eu gostei da dica também, né? Tipo assim, por favor, empreendedores, não se apavorem, né? Façam, depois vocês avançam, né? Exatamente, bem bacana. O que acontece, né? Lá no nosso episódio, capítulo 4, que é esse, né? Sobre a oportunidade empreendedora, uma coisa que a gente traz ali a partir de vários estudos, né? É que a empreendedora e o empreendedor, ele precisa, de fato, ter um repertório. Né, de conhecimento, de experiências, de aprendizagens, além, obviamente, de algumas propriedades cognitivas, que são aquelas que vão dar aquele start para permitir essa empreendedora reconhecer a oportunidade, que para outros que não têm essas propriedades, aquilo ali passaria batido. Né? Então, eu gostaria, daí a pergunta é para as duas, tá? Acho que as duas podem falar agora nesse momento. Porque, afinal, tem uma que está bem focada na alimentação, outra bem focada na compostagem, né? Se vocês pudessem falar um pouco, gurias, do repertório de vocês, né? Dessas vivências. Acho que na apresentação de vocês falaram, mas agora refletindo especificamente sobre isso, né? O repertório de vocês e como que ele ajudou no reconhecimento de oportunidades do mercado, né? Da Pet Feijão. Boa. Eu acho que, para mim, o repertório, eu acho que é isso, essa habilidade de escuta, eu acho que realmente é a melhor habilidade que um empreendedor pode ter, né? Que eu comentei ali. O que eu acho que veio muito da minha experiência é entender, como eu vinha desse universo corporativo, entender que o dinheiro já ia ser gasto e quanto é esse dinheiro, né? Então, quanto é gasto por ano no Brasil para investimento social privado? Então, esse olhar, né, bom, quanto está sendo investido nisso? Quanto que as empresas gastam em programas de qualidade de vida, de saúde e bem-estar, né? Então, eu acho que esse olhar de conseguir, de fato, entender onde tem o dinheiro que vai te pagar e um olhar de não escutar, assim, a escuta ela é complicada. Vou dar um exemplo que a gente passou lá no começo. Quando a gente começou, a gente implantava, nossos projetos, eles implantam hortas também, né? A horta é nossa sala de aula para muitos dos projetos. E aí vinha, nossa, mas vocês têm uma oportunidade de mercado enorme, que são todos os condomínios. Vocês estão em São Paulo, quantos prédios que não tem para vocês implantarem horta? Joia, fui vender para o primeiro condomínio. 9 reuniões de condomínio para convencer. Reunião de condomínio já é um terror quando você vai como morador. Imagina para vender um serviço para o condomínio que um nicho minúsculo quer e um ticket super baixo, porque nunca que os moradores querem pagar por aquilo. Então, também ter esse feeling, né, essa sensibilidade de que nem tudo que quem está de fora vai te falar é uma oportunidade real de mercado. Então, isso eu acho que é essa análise crítica de, às vezes, o esforço vai ser o mesmo,
para um resultado diferente. Então, o meu tempo de venda das 9 reuniões do condomínio, que eu vou ter um ticket baixo, né, vai pagar pouco para a gente, eu faço 3, 4 reuniões na empresa, os mesmos 3 meses ali de dedicação, para um ticket muito mais alto e um projeto de muito mais alto impacto para o que eu quero na minha teoria de mudança. O que o Pé de Feijão queria quando a gente começou? Que eu comentei lá na minha apresentação. Levar informação ou construir ou resgatar uma informação já existente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa era a essência. Quando eu me vi vendendo para condomínio de luxo, que era quem podia me pagar, está tudo errado, sabe assim? Não, está fugindo muito do que eu me propus a fazer, né? Então, isso de você ter essa sensibilidade, de ver que às vezes você está dedicando esforço para uma coisa e com aquele mesmo esforço você teria outro resultado muito mais alinhado com o seu propósito, é bem importante. Então, escuta seu cliente, mas cuidado também com os 1000 palpites que você vai ouvir no caminho, que não necessariamente são caminhos para você seguir. E isso é a mesma coisa que a gente passou com o mercado B2C. Né? Hoje o Pé de Feijão ele é gratuito para a população, porque ele tem alguma organização que financia a gente. Então, a gente vende para outras organizações, é B2B, né? Mas muita gente falava, não, vocês tinham que ter curso online e vender para pessoa física. Para vender para pessoa física, você tem que ter uma comunidade, uma presença online enorme, você tem que ser uma pessoa super da comunicação. Eu não sou, Marina não é, né? A gente não é essas pessoas da rede social, a gente é de outro, a gente quer estar lá em campo. Vender para a gente no B2C não é natural, não é o caminho, né? Para que a gente tem mais tesão em fazer. Então, é um pouco isso também. Eu acho que essa sensibilidade de saber as suas habilidades, né? As suas fortalezas e aprofundar um pouco elas, sabe? E confiar mesmo no que você sente, que a sua experiência te deu. Então, eu diria isso. Não sei se a Má quer completar com alguma outra coisa. Não, ouvindo a Luísa aqui, eu fico pensando como essa nossa dupla realmente se complementa, né? Porque a Luísa, né, traz essa experiência, essa rede de contatos com o ambiente empresarial, né? E essa escuta, né? Muito próxima, já tinha trabalhado muito com as empresas, então tem muito essa escuta para o lado que é o nosso cliente, e eu, do outro lado, eu venho com a vivência da prática dessa transformação que a gente também quer propiciar, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente foi adequando as necessidades, os desejos do cliente com projetos factíveis. Então, nós somos aquelas pessoas que dão uma aterrada, né, e dá um senso do que funciona para esses desejos, principalmente, né, na área, seja social, ambiental. Muitas vezes os clientes vêm com ideias muito mirabolantes. Então, eu acho que é isso, a experiência que eu trago de campo, que a gente fala, né, essa vivência de implementar, quanto tempo leva para as pessoas se apropriarem de técnicas de compostagem, de construção de uma horta, o que é necessário para uma horta permanecer viva, né, por muito tempo. Então, a gente se complementa nessa construção dos projetos e de certa forma, a gente banca também o nosso serviço, né? A gente, essa nossa experiência, a gente traz uma credibilidade também, uma confiança, tanto na nossa fala, no desenho do que a gente está ofertando, e isso tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo, e a gente, a gente vai se complementando também, observando os desafios, porque, gente, empreender com essa transformação social e ambiental no Brasil, né, que é um país que, né, a gente tem desafios muito grandes, né, a serem superados. Então, toda hora a gente também está, né, pensando como que a gente pode melhorar os benefícios para quem vai receber, mas também olhando muito para aquele cliente, assim, não a empresa, não a estratégia da empresa, mas aquela pessoa também, né, que está o nosso cliente que está buscando a gente para ajudá-lo também a desenvolver a sua área. Então, acho que complementar esse olhar para o cliente, esse cuidado com a pessoa que está te contratando também é muito importante. Nossa, perfeita essa fala, Má. Eu acho que esse cuidado permeia muito, assim,
cuidar, né? Cuidar do beneficiário, cuidar do cliente, cuidar de todo mundo. Eu acho que cuidado é uma palavra bem chave. E tem um mantra do empreendedorismo que vocês já devem ter ouvido, vocês empreendedores que estão ouvindo aqui, e vocês, Gabriel e Vanessa, devem ter falado isso muitas vezes, que eu acho, acredito, escutei e acredito real, que é a maior habilidade que você precisa ter é ser apaixonado pelo problema e não apegado à solução. Né? Isso, gente, vocês vão ouvir em todas as mentorias, em todos os processos de aceleração, em todas as jornadas, né? Seja apaixonado pelo problema e muito conectado com o público, né? Com o público que você quer, de fato, transformar. Porque a solução vai mudar. E aí eu acho que isso cruza muito com todas as perguntas que vocês fizeram para a gente aqui. Como que a gente desenvolve os produtos do Pé de Feijão, os serviços que a gente vai oferecer? Porque a gente é apaixonado pelo problema, que é a alimentação, que é a compostagem, que é a educação alimentar e ambiental, resumindo, né? A gente trabalha com educação alimentar e ambiental. O como muda. Se ele vai ser via programa de voluntariado, se ele vai ser formando multiplicadores, se ele vai ser no programa de qualidade de vida, ele vai mudar. Se eu vou daqui a pouco ter uma videoaula e atuar no mercado B2C, vai saber, né? Porque o meu ponto é fazer a informação chegar, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, que eu acho que é uma das mensagens principais, porque o que eu vejo, né? Eu dou bastante mentoria também para outros empreendedores que estão começando, às vezes a pessoa muito, muito apegada na solução que ela criou. E eu falo, mas qual que é o problema que você quer resolver? Porque a solução vai mudar. Tem que estar aberto para mudar a solução. Né? A gente, começou com horta em telhado. O Pé de Feijão fazia horta em telhado. Esqueci de falar essa parte. A gente começou nosso logo, não sei se vai dar para ver. Aquele é um prédio. Nosso logo é um prédio com uma horta no telhado. Porque era ocupar todos esses espaços ociosos da cidade de São Paulo. Gente, horta em telhado é uma coisa surreal para fazer no Brasil. Eu tenho que ter estudo de peso das lajes, que não tem, nenhum prédio tem. É caríssimo para fazer. Pode dar infiltração no prédio. A solução mudou. Então, assim, hoje o Pé de Feijão não tem uma horta em telhado, mas essa horta desceu para o chão. Porque a minha solução não era a horta em telhado, era a horta como uma sala de aula para levar a educação alimentar e ambiental. Né? Então, eu acho que eu acho que é a mensagem bem chave que eu deixaria, assim. Legal, show de bola. Eu acho que as meninas já foram antecipando a última pergunta, né, Gabriel, das dicas, mas eu não vou dar spoiler que o Gabriel vai falar. Deixa eu só comentar duas coisas bem importantes aí que as gurias trouxeram, né? Essa questão do problema é mantra já, né, Luísa? E é bom um empreendedor, uma empreendedora falar, porque senão parece que é só a gente que está no ecossistema aqui, que é dinamizador, que né, a professora, o professor, às vezes a gente tem esse papel também, né, que está falando, né? Então é muito bom vir de uma empreendedora, né, que está aí, estão atuando as duas desde 2018, aquela coisa toda, né? E aí é o famoso, a partir de testes e validações, né? É o pivô, né? Pivotaram aí também muitas vezes as soluções. E que bom que vocês conseguem adaptar e pensar soluções a partir de casos concretos que surgem, né, gurias? Porque isso é uma coisa bacana, né? Já faz ali uma ideia de um protótipo, um MVP, um caso piloto, um projeto piloto remunerado, né? Claro que a gente precisa melhorar essa questão da valorização, né? Da precificação aí desses projetos, mas já com alguém pagando, né? Então isso é muito bacana. E uma coisa que eu quero só resgatar da fala da Mari, que eu achei muito bacana, a questão da pessoa, né? A preocupação com a pessoa, né, gente? Por mais que a gente faça projeto, programa, serviço, consultoria, tecnologia, a gente teve aqui alguns casos também de negócios de impacto, base tecnológica também, né? A gente está lidando com pessoas, seja os beneficiários, seja o cliente pagante, que tem as suas dores lá na sua organização, seja o governo, seja um outro ator do ecossistema, porque afinal a gente atua de forma ecossistêmica e juntos a gente consegue potencializar muito mais, né? A gente tem que se preocupar com as pessoas. Então, assim, eu queria só fechar a minha contribuição, assim, comentando, porque eu acho que isso é fundamental, né? Às vezes o pessoal pergunta, né? Nossa, mas eu vou criar uma persona de uma empresa? Não, tem uma pessoa lá na empresa. É o empreendedor, é o comprador, é o responsável técnico, é alguém que é o pessoal da RH lá, né, que vocês entram por essa porta, que tem as suas dores, que tem o seu dia a dia, né, e aí eu acho que é bem bacana
essa dica, né, esse olhar aí, essa questão que a Mari trouxe também, da gente sempre olhar para as pessoas, né? A gente empreende para resolver e para melhorar a vida de pessoas, né? A gente, claro, do nosso planeta também, né? Mas as pessoas, a gente sempre tem esse olhar muito carinhoso e muito cuidadoso. Gabriel, vai lá. Eu fiquei fascinado quando a Luísa e a Marina estavam falando aqui, né, sobre os desafios que elas encontraram na jornada, de uma forma muito franca, né, mostrando assim não só o lado romântico do empreendedorismo de impacto, mas também o lado duro, né? Não só os sorrisos, mas as lágrimas também, né? E a gente poderia continuar aqui explorando muito ainda esse tema, porque elas, por exemplo, falaram do feeling, né, da intuição, do alinhamento, da sua parte intuitiva e do seu perfil com a causa que você atua, da capacidade de se adequar e se adaptar, da complementariedade entre sócias, né? Cada uma trazendo aí um elemento em uma competência que unidas irá levar vocês mais longe, enfim. Uma ótima aula, e aí quem quiser até aprofundar nisso, a nossa segunda conversa foi sobre competências de empreendedores de impacto. Elas também, nessa fala, eu acho que deixaram muitas lições sobre comunicação e vendas também, que a gente falou sobre isso, também foi, salvo engano, foi a conversa de número 8, e agora a gente vai finalizar. Infelizmente a gente vai finalizar, mas finalizar de uma forma muito rica. Por quê? Luiz e Marina, assim, como eu falei, tenho falado, imagina que são pessoas que estão começando, empreendedores e empreendedoras que estão lá no início da jornada. Olha para vocês lá atrás, quando vocês estavam começando essa história. E aí elas terminaram de assistir essa entrevista, elas já fizeram a transformação, zeraram lá os modos dos capítulos. O que vocês indicariam para elas para se aprofundar nessa temática que falamos hoje, que é encontrar oportunidade de mercado para o negócio de impacto? Pode ser livro, podcast, filme, série, música, ou seja, algum material que vai auxiliá-las a se aprofundar nessa discussão que nós tivemos hoje. Aí a Luísa e a Marina podem falar, e aí eu já peço para vocês também já deixarem uma mensagem final para quem nos ouviu e nos assistiu até esse momento. Perfeito. Gabriel, eu sou da prática. Então, eu não sou a pessoa que fica lendo 1000 livros sobre oportunidade de negócio. Então, a dica que eu vou deixar, gente, é assim, ó. Vocês têm lá o produto que vocês querem resolver, né? O produto que vocês querem vender, vocês vão fazer lá o questionáriozinho de vocês, vão escolher 10 clientes potenciais e vão falar com essas pessoas, entrevistar elas. É o mundo real que vai dar o conhecimento que vocês precisam. Então, assim, para mim, tá muito nesse lugar de o empreendedor, ele não tem muito tempo, né? Muitas vezes quem está começando também tem um outro trabalho, né? Nem sempre está com todo o tempo destinado para isso. Então, eu deixaria muito mais a dica de testa na prática nesse tema, tá? Outros temas eu acho que eu gosto, teria 1000 podcasts para indicar. Mas oportunidade de mercado, para mim, gente, é testar. Tá, então o que a gente fez lá no começo, quando estava começando, né? A Gabriela falou, lembra de vocês lá atrás, né? Escola era escola particular era uma oportunidade de mercado para o pé de feijão, porque a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Toda escola deveria ter uma horta. Fui entrevistar as diretoras. Gostaria? Está disposta a pagar por isso? Quanto? Não mantinha a gente de pé. Não tinha como parar de pé. Né? Então, esse tempo investido para conseguir entender onde que eu consigo parar de pé, como que eu consigo parar de pé, eu acho que é muito melhor do que ler o livro sobre como traçar. O livro ele vai te ensinar isso, ele vai te ensinar a fazer o questionário e ir lá para o mercado, né? Então, eu daria dicas mais nesse sentido. E o que eu falaria muito é conversem com outros empreendedores. Escutem lives como essas, né? Mas você, empreendedor, fica muito passivo, você só escuta. Então, eu acho que você vai lá no LinkedIn, caça os empreendedores que você admira, manda uma mensagem, empreendedor em geral, empreendedor, a gente se conecta muito com quem está começando porque a gente se reconhece, né? Dificilmente o empreendedor vai te falar, não tem uma hora para falar com você. E o empreendedor, em geral, ele é muito sincero, ele vai te falar os perrengues, ele vai te falar a real, assim. Então,
as minhas dicas vão muito nesse lugar, gente. Fala com os clientes e falem com outros empreendedores que vocês admiram ou que quebraram, que é uma coisa que ninguém dá atenção, que é o empreendedor que quebrou. Por que quebrou? Por que não deu certo? A gente está passando por isso num projeto agora, que é um projeto que quer ter moeda banco social, né? Uma moeda social. Muitos bancos quebraram no Brasil. Eu falei, vamos falar com quem quebrou. Por que não deu certo? Não é só falar com o que deu certo, é falar com quem não deu, por que não deu, para a gente aprender, né? Então, eu deixaria minhas dicas aqui. E aí, de novo, sobre complementaridade de sócios, é isso, porque a Marina é bem mais acadêmica do que eu. Então, a gente se complementa ali também. Eu sou a que vai falar com todo mundo para aprender baseado em experiência, né? Eu sou muito desse lugar. Bom, mas aí, nesse quesito, eu vou falar para o pessoal seguir as dicas da Luísa, porque eu acho assim fundamental, né, para ser empreendedora, né? Empreendedor é essa questão da comunicação, ser muito comunicativo, se conectar nas redes, participar dos espaços, né, onde o problema que você quer resolver está sendo discutido, sejam fóruns, sejam seminários, enfim, espaços que estejam acontecendo, né, para você ir também conhecendo as pessoas que estão atuando no mesmo, vamos dizer, ecossistema que você quer atuar. Como a Luísa falou, eu gosto muito dos livros, assim, agora, para citar, eu precisava estar com eles aqui. Acho que aquele Plataforma, Max, você leu? Esse eu comecei agora, é bem interessante, chama Plataformas, que é uma nova estratégia de negócios, então, o que eu acho muito interessante, a gente tá antenado, né? Ó, antenado até uma coisa das antigas, mas a gente está conectado aí para quais são essas tendências, que é um livro que está trazendo isso, assim, que o modo de fazer negócio mudou radicalmente do que a gente está acostumado. E que quem está escalando e encontrando muitas oportunidades são justamente as empresas que se colocam no meio de uma necessidade e um serviço prestado. E dá o exemplo do Airbnb, que não tem um quarto de hotel e virou, né, a maior rede hoteleira, enfim, desse serviço de hospedagem do mundo, porque virou esse intermediário. Então, eu acho interessante, eu gosto de buscar essas fontes. Eu recomendo, né, o livro do Yunus, né, do Mohamed Yunus, que é Criando um Negócio Social. Eu acho que é sempre legal a gente ter uma base histórica, assim, da onde vem esse modelo de negócio que está se constituindo enquanto uma nova forma de trabalho. E também gosto muito de um outro que eu li que fala sobre liderança. Ai, gente, tinha que ter um nome aqui. Mas depois a gente deixa escrito aí nos comentários. Comece pelo porquê, Má? É esse? Comece pelo porquê, exatamente, Lu, obrigada. Que também fala, é importante a gente ter um olhar um pouco dessa gestão interna, o que fazem, né, as empresas seguirem, apesar dos desafios, perpetuarem e conseguirem manter o seu propósito sempre vivo. Isso é do Simon Sinek. Maravilha! E a última mensagem que vocês deixam antes da gente encerrar? Façam. Vem para essa piscina que era quentinha, gente. Empreender no mundo social, né? Empreender em negócio de impacto, em negócio social, é outra coisa, assim. Não tem um dia que você não tem certeza de que você fez alguma coisa boa para alguém, sabe? Então, assim, é muito gratificante você trabalhar sabendo que todos os dias você está fazendo alguma transformação. Se não for para o seu público, vai ser dentro da sua própria equipe. Então, aqui no Pé de Feijão, né? Para ser uma empresa que acolhe uma mulher mãe, para ser uma empresa que, né, que foi modificando sua forma de trabalhar para acolher, né, diferentes perfis da equipe, né? Uma empresa feminina na sua maioria aqui. Como que a gente acolhe isso? Então, assim, não é só no serviço, né? Eu acho que é como isso te torna uma pessoa melhor ai, gente, faz tudo ficar mais gostoso, assim, a vida já é muito dura, né? E aí, quando a gente trabalha com uma coisa
que a gente ama, só traz alegria, assim. Então, mesmo no perrengue, né? Você sabe que é o perrengue, mas que o fim vai ser maravilhoso. Muito obrigado, Luiz Haddad, Marina Ferreira, por compartilharem com a gente o tempo de vocês e o conhecimento de vocês. A transformação é uma jornada no empreendedorismo social e foi feita para apoiar quem está começando essa jornada de impacto socioambiental positivo. Apoiamos quem está desenvolvendo as suas organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Na transformação, você encontra um conjunto de ferramentas, e-book, vídeos, podcasts, enfim, uma série de conteúdos que vão te ajudar a conduzir esta jornada. Tudo isso, gente, foi pensado cuidadosamente para te mentorar ao longo desse processo. A transformação é aquela jornada que pega na mão da empreendedora, do empreendedor de impacto e acompanha desde a ideia, né, a identificação do problema, oportunidade, modelagem, até o pensar aí na escalabilidade, a tão sonhada escalabilidade para poder impactar muito mais. Para acessar a transformação, gente, você vai lá no nosso site www.jornadasocial.com.br, faça seu cadastro, vem conosco contribuir aí para esse mundo com muito mais impacto positivo. Boa! E a gente já deixa aqui o convite, né, Vani, para você continuar acompanhando essa segunda etapa da transformação, porque nossa próxima conversa a gente vai falar de modelagem de negócios no empreendedorismo social. E quem estará conosco vai ser a Simone César, da Nina Mob ou Supermob, um negócio de impacto de Pernambuco. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.